Mais um dia comum de trabalho. Um homem irá marcar a entrevista pois achou que ia ser promovido, mas não. Ainda ele não é o seu único cliente e as suas pernas ficaram mais fortes com o trabalho e irá visitar quantos clientes precisar até que ele conseguiu bater a sua meta. E espera ganhar a promoção dessa vez, indo para comemorar com todos. Um ladrão é impedido de fazer algo errado e a vítima acabou sendo ele. Não deu tempo para prever o pior. Seria mesmo um destino morrer assim? Alma desafortunada, você está destinada a um reino de terra e mar, como este planeta, um reino de magia e monstros. Irá reencarná-lo nesse tal mundo. E foi assim que, pelo poder de Deus, ele acha que entrou nesse mundo completamente maluco, cheio de monstros, o mundo famoso de Galdardia. Vendo um dragão pela primeira vez, se pergunta onde foi parar o seu terno. Uma voz disse que se quiser sobreviver, somente abra seus status, no qual parece um jogo. Sua raça e idade são predeterminadas e o restante ele pode decidir. Seu nome é Luciel. Como habilidade, escolheu análise de proficiência e artes marciais e controle mágico ou sorte monstro. Como profissão, escolhe curador. Suporte seria um ótimo papel se treinar bastante. Pode ajudar as pessoas a conseguir um trabalho estável. Imagina encarar esses monstros aí. Essas moedas é tudo que tem. Só precisa agora arrumar um trabalho. Teve sorte de reencarnar, mas não pode dar bobeira de novo. Se for para morrer, que seja de velhice. Nunca viu um castelo em sua vida, também precisa de identidade e pedágio. Luciel não tem documentos para provar, dizendo ser somente um curador criado em um vilarejo. Sendo expulso de lá, gostaria de treinar em uma clínica. Será que estragou tudo? Bem, essa história foi inventada, né? Pensou ele. Uma mulher disse o que ele deseja na clínica, pedindo para que a siga na guilda dos curadores. Quanto ao pedágio, não é cobrado dessa classe, correndo para alcançá-la, se esbarrando em aventureiros que pergunta: por que está aqui, garoto? Ele disse que não consegue usar magia, então se proclamar curador pode ser um exagero, mas fará de tudo para ser ético e garantir a confiança de todos. Aquela garota disse que uma briga não faz falta, e se tocassem nele estariam pronta para agir, tirando a conclusão que ela pode ser muito forte. Sobre a história do pedágio, somente o Império pode fazer isso. Curadores lidam com a vida e a morte, então recebem um treinamento especial. Sorte a dele, principalmente porque ele está na República de São Shur, onde fica a sede, o dando as boas-vindas. Achou que iria morrer e renascer? Foi a melhor coisa que aconteceu, hein? Precisa preencher as informações necessárias, dizendo a mestra Lúmina que se tivesse chamado teria levado um representante. Pelo jeito que falam aqui, ela deve ser alguém importante. Escrevendo, não sabe sua terra natal, em vez de fingir a ser descoberto, irá se fazer de besta, pedindo para escrever no lugar de sua terra natal vilarejo. Bem, já que não sabe, tudo certo. Luciel também tira dúvida se esta cidade tem algum nome além de cidade. Seu nome é Meratoni. Cururu trouxe seu cartão de identificação perguntando a habilidade do controle de magia. Se concentrar, deve usar para registro, coisa que ele pergunta à mestra. Assim pode usar em qualquer guilda dos curadores do mundo inteiro. Confirmou de fato que ele é um curador. Não sabe como ele confirmou isso na base do porquê sim, agora terá o controle de magia e afinidade, a magia sagrada. Já que está tudo em ordem, irá se retirar. Luciel pensa que se ele deixar agora, não tem como conseguir um emprego na clínica dizendo que nunca usou magia sagrada, então não sabe se consegue. Precisa manter a calma, isso seria um problema? Não tinha livro de feitiços no vilarejo. Foi o primeiro curador de lá. Verdade. Tinha me esquecido de quanto você era ignorante. Ela acreditou nele e seus olhos estão suando. Será que pode ficar como estagiário na clínica enquanto aprende o básico? Disse ele. Sendo assim, tem 3 opções. A primeira, treino espartano. A segunda, assumir uma dívida. E 3, virar aprendiz. No treino espartano, irá estudar muito até aprender os feitiços de cura, recitando até ficar sem magia. Quando se recuperar, irá repetir tudo de novo. Com o empréstimo, entrará numa instituição de estudo normal. Estudando 3 anos, no entanto, terá que pagar de volta uma moeda de platina para a guilda dos curadores. Como aprendiz, realizará tarefas durante 1 ano e poderá manter o estudo de magia no tempo livre. Vamos, escolha.
Bem, ser aprendiz parece ser a rotina mais moderada, mas não sabe se terá tempo livre. O empréstimo seria um empréstimo estudantil e pela sua vida anterior já sabe como eles são brutais. O treinamento espartano é como estudar de véspera para as provas. Por mais espartano que seja, e ele conseguir progredir, bateria a sua meta. Ele possui análise de proficiência que diz o quanto de experiência precisa para melhorar as suas habilidades, decidindo o treinamento espartano. Kururu disse que ele é burro, porque eu escolhi logo esse. Pedindo para deixar o resto com ela, irá mostrar o seu quarto. Luciel disse que ainda irá retribuir esse favor, pois ela não vê a hora. Seu quarto não tem janela e vê o livro de feitiços, irá começar com o básico, pretendendo terminar em 10 dias. Para conjurar feitiços de nível 1, ao recitá-los, o poder mágico se esvai do corpo. Caso consiga, sua habilidade aumenta. Irá tentar. Canalizando o feitiço com a imagem mental clara, pensou no ferimento sendo rebominado, oferecendo sua magia para que possa curar este ferimento. Não aconteceu nada, se achando um cara comum. Pensando bem, sentiu algo saindo de seu corpo, verificando seu status para saber se está correto. Pode ir mais 9 vezes e irá manter a imagem mental e continuará recitando curar. Está se recuperando naturalmente, mas só conseguiu um MP de volta, se sentindo péssimo. É como uma manhã de ressaca após ter enchido a cara. Agora se recuperou e se melhorar manipulações e controle mágico, seu uso de magia deve diminuir. Luciel acordou atrasado. Isso de reencarnação não foi só um sonho, sua página de antiga vida está virada. A se dedicar muito, terá uma vida melhor aqui. E foi isso que fez. Primeiro passo, recitar magia. Segundo passo, parar logo antes de exaurir a magia. Terceiro passo, treinar manipulação enquanto recupera os MP. Repetindo isso várias e várias vezes. Não se sabe muito bem, mas sente que está pegando o jeito. Seu status está subindo. Enquanto seu esforço estiver subindo, não irá se desanimar. Uma garota trouxe o seu café da manhã. Seu nome é Mônica. No terceiro dia de treinamento, Luciel, após proferir as palavras de magia, finalmente conseguiu. Na recepção foi confirmado que sua habilidade será o feitiço de cura, o orgulho de quem se matou de treinar. E assim ele deu a sua moeda de prata que cobre a despesa. Ela diz se ele é a pessoa que a mestra Lúmina trouxe, devolvendo a sua moeda. A mestra fez preparativos para que ele pegasse o quarto emprestado por 10 dias. Na verdade, ela é a capitã do novo regimento feminino de paladinas da igreja. A sua sorte mostrou para que veio. Precisa começar a tratar a habilidade com mais respeito. Irá começar o treinamento por mais 7 dias, mas depois está incerto. Precisa se promover como um curador. Mônica disse que sua cura vale dinheiro, uma moeda de prata por feitiço. E já vai avisando que os membros da guilda também têm que pagar taxas de acordo com a sua classe. Precisa aproveitar a sua experiência de empresário de sua vida passada, encontrando uma guilda de aventureiros onde possa trabalhar como curador. Se encontrando com o antigo grupo que se esbarrou antes. Está meio com receio, mas pode perguntar sobre a guilda. Seus amigos chegaram feridos. Idiotas, disse para recuarem. Algo tão perigoso assim não poderiam contar com uma clínica. Se lembrando que Mônica disse que a guilda dos curadores não pode controlar curadores nem clínicas. Quando curadores cobram taxas exorbitantes ou causam confrontos, a sede costumava mandar alguém. No entanto, esses esquemas andam muito sorrateiros que a lei não consegue acompanhar. Luciel promete que nunca será um curador fora da lei, dizendo que irá curá-los. Será que achou seu bando? Sabemos que a guilda dos moradores não pode controlar curadores nem clínicas. Quando curadores cobram taxas exorbitantes ou causam confrontos, a sede costumava mandar alguém. A sua promessa foi nunca ser um curador corrupto. Agora, ele irá começar a cura oferecendo essa magia para que possa curar esse ferimento. Meio nervoso, não pôde desperdiçar uma conjuração sequer, mas mesmo assim ficou e não visualizou o feitiço. Tem que visualizar o ferimento rebominando, dizendo curar. Parece que dessa vez deu certo, apesar de errar tantas vezes. Quantas vezes pode curar? Acaba caindo por falta de MP, não pode ficar sem magia. Agora não com alguém que precisa ser salvo. Em sua casa, pensativo, lembra que agradeceram por ter curado. Exigente, disse que precisa melhorar muito e para isso irá ganhar experiência na guilda de aventureiros, aprimorando suas habilidades para viver neste mundo. Chegando lá e ficando surpreso, pedindo para fazer o registro e recebendo boas-vindas.
claro, escreva seu nome e raça, então catalise seu sangue ou magia. Neste cartão, Luciel preenche seu nome. Tem habilidade de artes marciais, então pode ser um aventureiro explicando como os contratos funcionam. Quando os aventureiros recebem o pedido, ganham recompensas. No entanto, a guilda fica com 10% dos custos operacionais. Dúvida e se caso não conseguir completar o pedido. Existem penalidades e mais taxas pedindo para ter mais cuidado, ou seja, ele está ferrado. Parece que Luciel começará na classe H, a mais baixa de todas. Ele pergunta se existe recompensa para curadores. Se um aventureiro se ferir e ele curá-lo, poderia me apresentar alguém a treinar artes marciais, disse ele. Se tivesse uma pessoa disposta a treiná-lo, seria muito bom. Ela disse que não pode decidir isso sozinha e então pede 1 minuto. Ótimo, fez tudo o que podia, agora é só confiar na sorte. O rapaz tem cara de durão, mas na sua vida passada ele também tinha um chefe com a cara de durão. Não se deve julgar pelas aparências, dizendo que deseja treinar em luta e habilidades de recuperação mágica. Poderia ensinar artes marciais em troca de cura? Que pedido estranho. Para um curador não quer ficar com seu dinheiro? Pelo visto, você tem habilidade de artes marciais. Mas, por que você quer lutar? Luciel disse que seria inútil em combate. Se caso sair em uma jornada, até um monstro o mataria. Para evitar isso, tem que ter força o suficiente para se defender. Muito bem. Irá aceitar ele como especialista em recuperação no centro de treinamento. Ganhará uma moeda de prata a cada missão por dia. Quando você pode começar? Sendo assim, me permita começar em 6 dias, ok? Danaela, cuide dos preparativos. A mesma se apresenta para eles. Luciel sente que todos estão encarando ele assim. Por que está fazendo isso? No mesmo instante, eles fogem rápido. Seu nome é Brod, instrutor-chefe aqui da guilda. O aguarda em 6 dias como combinado. Tudo está indo bem, mas se sua recuperação mágica não aguentar, eles irão perder a sua fé neles. Tem que usar toda a energia que ele tem agora para que isso não aconteça. Chegou a refeição do curador. Mônica, fofa como sempre, pergunta se sua saída foi produtiva. Agora sabe onde ir após terminar o seu treinamento. Mas antes disso, tem que melhorar um pouco as suas habilidades, um pouquinho, nem que seja mais. Luciel pergunta a que nível ele vai chegar em afinidade mágica. Dizem que quem chega aos 20 anos de idade é um prodígio. Bom, seria ser um nível por ano. Mônica disse que se ele conseguir o nível 5 quando chegar 10 anos, irão sair juntos. Ora, um encontro romântico. Agora sim, meu nobre, vou me dedicar mais. Uma semana depois, seu curso intensivo de magia sagrada passou em um piscar de olhos. No dia seguinte, Kururu disse que já se passaram 10 dias. Graças a eles, aprendeu magia o suficiente para começar como curador. Até já conseguiu um trabalho a partir de hoje. Aposta que seria um ótimo curador, então dê o seu melhor caso e encontre a mestra Lúmina. E agradeça também, disse ela. Sim, irá fazer isso quando a vê-la. Agora terá uma nova jornada. Ao chegar na guilda estranha, porque todos estão encarando. É como quando os seus números estavam ruins e ele tinha que fazer vendas pessoais. Observando a garota e pensando se todas assim são tão lindas. Dizendo sobre o relatório, pede que desça as escadas a levando ao centro do subterrâneo. O lugar é enorme e não chegou mais ninguém. Seu treinador fica admirado que não fugiu. Olhando assim, parece que esse sujeito está na intenção de derrotá-lo. Luciel pensa o porquê dele ser o único treinando aqui. Garoto, você viu me olhar e mesmo assim não fugiu. Precisa das habilidades. Então pede que pegue leve com ele. Nem pense em fugir. Ele é daqueles chefes intensos que só acreditam em se matar de trabalhar. Ande depressa ou irá virar comida de goblin. Você irá ficar inevitavelmente sem energia, então vai ter que se esforçar a continuar indo em frente. Está difícil, mas está começando a gostar. Pensando que nem conseguia se mover e no fim isso é ótimo. Todos da guilda tomam um susto com ele gritando de dor. Alongue-se para aumentar a amplitude de movimento, que também melhora o alcance do seu ataque. Irá ter mais flexibilidade ao desviar de ataques inimigos. Esse cara é muito mais pragmático do que ele pensava. Achou que teria uma abordagem mais espartana. Depois, pede para que tente acertar um ataque, não importa como. Ele chuta e caramba, esse é o seu nível? Luciel disse que quer conseguir enfrentar aventureiros sem vacilar. Isso, use seus braços e pernas sem temer. Você está bem lento, hein? A luta de verdade começa quando ele está exausto.
pedindo para visualizar o ataque, acertando e não relaxe, sabendo que é um amador. Fez artes marciais, a educação física, mas nunca nem esteve em uma briga sequer. Ele não tenta imaginar um golpe, acertando de tudo, fazendo a questão do seu alcance. Precisa pensar em como se aproximar e como ter contato. É difícil demais, já que quer desistir? Não pode fazer isso. Acabou de reencarnar. Ele acha que vai golpeá-lo, mas termina exausto apesar de ter aguentado bem, dizendo que a coisa mais importante em um combate seria não morrer e não se machucar. Para isso tem que aprender a se mover, mas não tente usar isso que acabou de aprender em batalhas. Você tem que repetir até que se mova sem pensar, porque se não souber o que está fazendo, acabará sendo prejudicado. Precisa observar, aprender e depois tentar nele. Quando ele tinha acabado de entrar na empresa, seguia o mesmo exemplo de seus colegas e aprendia observando. Agora que recuperou o fôlego, hora de recomeçar a segunda série. Depois disso, acaba por hoje. Ele pensa que se usar sua cura em si mesmo, são 2 coelhos numa cajadada só. Se você não consegue usar cura mágica e usa cura natural, sua habilidade de recuperação vai melhorar. Só se cure se estiver muito ferido. A propósito, está surpreso que não tenha mais ninguém por aqui, porque não existem muitos novatos hoje em dia. Aventureiros de nível baixo não têm dinheiro de sobra, deve ser difícil para eles. Não sabe se a cura funcionaria muito bem em si mesmo, mas prefere guardar para usar nos aventureiros. Só pede uma coisa, que vai curar qualquer um, certo? Chegando aventureiros feridos e ainda cogitam em acreditar nisso. Luciel sai correndo e cura a garota da mordida que recebeu de um lobo. Estão impressionados, mas mesmo assim ninguém confia em um curador dessa cidade pelo jeito, perguntando se tem alguém mais ferido. Um cavaleiro mostra o seu braço. Calma, vou fazer o melhor possível, dizendo a Brod que só sabe usar cura 8 vezes seguidas, sugerindo que use cura até ficar quase sem magia para aumentar a sua força como fez hoje. Parece até o seu trabalho passado, mas melhor confiar. Primeiro terá que aumentar a sua força. Ele acha que as habilidades de artes marciais vão subir por conta própria. Se continuar assim e se curar as pessoas, também aumentará a sua afinidade mágica e pode meditar no meio tempo para aumentar a sua recuperação. Ele disse que dá pra ver que tem coragem, mas se quiser treinar pra valer, seria melhor morar aqui na guilda, de graça ainda, e ganhar 3 refeições por dia. Brod quer aumentar a taxa de sobrevivência dos aventureiros inexperientes. Luciel precisa ficar mais forte para curar todos que encontrar. Se o mundo tivesse mais pessoas como você, estaria bem melhor, disse ele. Vindo de outro mundo, terá seu novo começo. Brod irá proibir Luciel de sair durante o seu treinamento. Ele pensa que vai ficar aqui até o seu treino acabar, pedindo para combinar isso em um mês e então irá trabalhar aqui depois. Pode deixar. Durante um mês vai colocá-lo nos trinques para ficar pronto, mesmo sem treinar ganhará 3 refeições por dia e é bem provável que outras habilidades também melhorem. Após o seu banho gelado, Brod pede que se dirija ao refeitório. Nanael agradece por cuidar daqueles aventureiros, e Brod pediu para vir e cuidar das suas roupas sujas. Luciel disse que não pode deixar que alguém bonita faça isso por ele, mas, já que insiste, um dia irá retribuir. Na guilda ele é chamado passando pelos aventureiros. Há um enorme banquete em sua homenagem. Quando terminar, pode ir ao porão. Nunca comeu algo tão gostoso desde que foi reencarnado. Esse será o seu quarto novo. Luciel pergunta se existe pessoas para serem curadas. Sim, mas você ficará ocupado amanhã. Ele ainda não está com sono, está muito cedo, já que não consegue dormir. Pode aprimorar suas habilidades, alongamento, curar e meditar. Acabou dormindo e passando do horário pela manhã. Durante o treinamento, irá se alimentar no refeitório como ontem. Um novo personagem apresentado, Gulgar, o cozinheiro da guilda. Quando perguntado de sua raça, diz ser um lobo. Existe uma bebida meio asquerosa que foi criada pelo sábio do tempo e faz bem para o corpo. Ela aumenta a força e a resistência, tempo de reação do músculo e outras coisas. E o efeito dura por 6 horas, o único problema é o gosto tenebroso. Por isso ninguém bebe, mas para ficar tão forte. Pela cor, Luciel acha que isso pode acabar com seu intestino. Seu nariz vai apodrecer assim. Mas só de ficar mais forte bebendo irá fazer. Tomando um pouco é horrível. A sensação viscosa que fica na sua língua, amarga e picante e azeda também, estão acabando com a sua boca.
Quero cuspir tudo e lavar a boca com água pura e inalar o ar puro, mas aquele urso é assustador demais para fazer isso. Se perder a concentração, vai acabar desmaiando. Mas acaba tomando tudo, deixando o cozinheiro impressionado. Seu corpo está transbordando de energia, só precisa comer essa carne e ir para o Brody. Nunca achou que ele fosse acabar com isso. Esse menino tem muita garra. Faz cerca de uma semana desde que ele veio para a guilda dos aventureiros. Ele luta, mas ainda não é o suficiente. Tomando golpes, o mestre dele diz que não deixa a mente vagar enquanto defende. Há um propósito por trás do ataque, como se sua vida estivesse em um jogo. Quando escuta isso de seu professor, sente que tem que ir com tudo, claro, que ainda é completamente novato, com só uma semana de experiência. O melhor a se fazer é continuar assim e tentar aprender. Quer fazer de novo? Esse garoto é medonho, demais, pensou Brody. E ajuda a relaxar, mas jura em 1 hora acertará um ataque. Parece que tem energia e irá acabar com isso hoje mesmo. Ele abriu os portões do inferno, invocando e provocando ele. Uma garota disse se é aqui que curam pessoas e se é mesmo de graça, pois ela foi mordida por uma mestiça de rato. Pode até fechar a ferida, mas por ser mordida, pode ter alguma doença. Luciel cura mestiça de gato e é chamado por um aventureiro que agora sabe que usa magia até mesmo em mestiços. Humanos e mestiços são todos seus pacientes. Você é um cara legal. Voltará se acontecer algo de novo. Respondendo para voltarem quando for necessário. A garota mestiça de gato ficou muito agradecida. O que deixou ele surpreso também foi vê-lo treinando com o Brody, porque todos os outros evitaram ele todo esse tempo. E por que não avisaram a ele isso antes? Essa é de novo aquela substância de gosto horrível. E além de repugnante, mesmo que seja para fortalecimento, queria uma folga, disse ele. Sente que está sendo observado. Luciel treina das 7 da manhã às 7 da noite. 3 refeições por dia. À noite ele treina o controle e manejo de magia. Está se acostumando com a rotina e com a análise de proficiência consegue ver que está melhorando. Acha que é um estilo gratificante para ele, mas porque estavam observando. No dia seguinte ele diz isso ao Brody juntamente com o cozinheiro, descobrindo que os dois também estão metidos nessa. Ele disse que o motivo é porque acha que irá fugir. A maioria das pessoas que treina para ser aventureiro não nasceu rico, então eles acabam aceitando pedidos arriscados demais e pagam um preço mesmo se machucando, e sem dinheiro com que possam viver eles continuam se forçando a pegar pedidos arriscados. Enquanto estiver aqui, eles podem curar os ferimentos e voltar ao seu trabalho. Sem se dar conta, o destino dos aventureiros estava nas suas mãos. Enfim, concordou em ficar por 1 mês, então até lá, deem um voto de confiança e parem de vigiar. Está falando sério. Se pegar alguém fazendo isso de novo, arrastará até aqui e forçará a beber aquela porção horrorosa. Até mesmo você, Brody. Assim, o mês passou voando. Embora uma coisa importante tenha acontecido, a mulher gato disse que conta com ele para a próxima vez. Mas pessoas começaram a falar com ele e espera que isso ajude a se acostumar com os aventureiros. E tem o mais importante, o seu treinamento. Começou a treinar, mas tiro ao alvo achou que sua experiência com beisebol seria útil. Mas desse jeito se pergunta quando irá poder arremessar armas de verdade. E percebeu mesmo assim, quando o mês acabou, que ainda não vai ter dominado nada. Sendo realista, ainda falta muito até que ele possa lutar lá fora. Sua porção de substâncias X aumentou. Recebe mais pedidos de cura e o último dia do contrato chegou. Brody disse que ele trabalhou para valer esse mês. Ele disse também que irá voltar para a Guilda dos Curadores para procurar trabalho, quando tiver dinheiro suficiente, que o aceite de volta. Verdade, disse que estava praticamente falido. Precisa pagar a taxa na Guilda dos Curadores e Brody sugere pagar para ele, se caso alguém desse dinheiro para pagar as suas taxas de 1 ano todo. Um exemplo. Ele dá uma pequena recompensa por ter que aguentar 1 mês de treino e salvar a vida dos aventureiros. 12 moedas de prata. Graças a ele, a taxa de mortalidade nos aventureiros caiu bastante. Considere isso um bônus. Suas artes marciais ainda são muito fracas. Então, a partir de hoje, irá continuar treinando. Aceita de bom grado e pagará as taxas. Os aventureiros o esperam novamente. Mônica disse que o que tem cobre 1 ano, mas se for promovido dentro desse ano, terá que pagar taxas adicionais. Por hora, sim. Precisa ficar mais forte. Uma clínica aberta exige muitos recursos. Quando ganhar o suficiente, virá para receber a promoção. Ao chegar na guilda, Brody disse que estava esperando e pede a Naela se tem um cartão de aventureiros do garoto. Agora renove.
não precisa mais se preocupar com o contrato. O treino de hoje foi mais puxado que o normal, recebendo um livro de magia sagrada de baixo nível. Curadores precisam do feitiço de recuperação de cura e o de desintoxicação. Quando começar a conseguir usar os dois, estará no caminho para virar um curador. Então leia o livro e estude. Recomeçando hoje, irá se empenhar muito, então pede para que o treine. Se for mesmo, contudo, antes, beba isso. Termine tudo e vamos ao treino mais tarde. Luciel bebe essa coisa assustando as pessoas e como vingança jura que vai nocauteá-lo. É agora que começa o treino de verdade. Brody disse a Luciel que ele merece hoje um dia de folga. Verdade, não teve nenhuma folga desde que voltou. Também não tem nada para fazer. Ele sugere, já que está livre, cortar alguns monstros. Esse dia chega e ele quer dar uma olhada mais de perto nos monstros para ganhar experiências, chegando ao refeitório e se encontrando com Galba. Mas espere, ele me parece familiar. Pode relaxar e falar assim como meu irmão. Hora de pôr a mão na massa. Por hora, pode observar, algo enorme saiu da bolsa, um javali. Essa bolsa é mágica, como esperado de um mundo de fantasia, pedindo para prestar atenção de como se retira a pele de monstro depois que abre ele, separando em partes. Bem, já fez isso centenas de vezes. Ele pergunta se usam toda essa carne que prepara no refeitório. Não mandamos parte dela para outras guildas e açougues na cidade para cobrir os custos da operação. Queria que se tornasse um açougueiro, mas não foi para isso que Brody o enviou. Recebemos todos os tipos de monstros de açougue. Acha que Brody quer que consiga ver os pontos fracos e aprenda as melhores formas de atacar quando for partir em aventuras como curador. Só não pode morrer, mas ultimamente andam tentando virar heróis. Eles vão correndo para a batalha e são mortos em um piscar de olhos. Mas graças a Luciel, a taxa de mortalidade diminuiu. Para quem sofre ferimentos graves, a lição de que eles não são especiais chega tarde demais. Mas mesmo assim, ainda anda salvando a todos, mostrando um coelho com chifres. Poderia prepará-lo? Sua cara de tenso é revelada. Mesmo sabendo que está morto, ainda fica hesitante. Luciel tem a sensação de tocar em uma carne fresca pela primeira vez de qualquer modo. Precisa fazer isso para viver. Sente muita gratidão pela comida que come agora. E Gurga disse que seria melhor ele se trocar logo. Não comeu a carne semana passada, mas esta é a reação ao ter que preparar para si mesmo. Anaela parece perguntando se está tudo bem. Olhando para ela, não consegue parar de pensar no coelho. Ouviu dizer que ele estava no açougue hoje. Suas mãos estavam geladas. Ele disse que estava lavando em água fria. Deve estar mais cansado do que a conta. Às vezes acontece com a empolgação pela primeira batalha com os aventureiros, mesmo que peguem monstros sem hesitar, quando ficam sozinhos, o cansaço mental começa a bater, porque todos os funcionários, inclusive ela, são gratos pelo que Luciel fez para com eles. O jantar daquela noite foi ensopado de coelho, preparado por ele mesmo, que ficou muito bom, exceto essa coisa horrível que é fruto de seus pesadelos. No dia seguinte, é legal ter outro dia de folga, mas não tem nada para fazer. Seu treino de magia anda muito devagar. Quando consegue um nível novo, é muito mais difícil chegar ao próximo, como qualquer RPG mesmo. Assim, será que Brody anda ocupado? Falta conhecimento, então ele pediu para as garotas lhe dar umas aulas. O que ele faz nessa situação? Nanaela trouxe a Enciclopédia Ilustrada dos Monstros, o Índice de Repressão de Monstros e o Catálogo de Materiais de Criação de Armadura. Ela trouxe livros sobre as leis, religiões e mitologias de cada país. Belina trouxe tudo sobre verduras, cogumelos e frutas. Sendo assim, elas deixam nas mãos de Nanaela, porque Brody disse para ensinar algo prático do dia a dia. Então elas ficaram curiosas e se perguntaram pelo que ele se interessa. Mas, e quanto tempo pretende gastar com ele? É uma parte importante de seu trabalho. Irá começar com a visão geral. Estão em Meratoni, na República de Sanshur. Eles que administram a Guilda dos Curadores. No seu âmago fica a cidade sagrada de Shur, onde fica o castelo, que é a sede da guilda, e o único lugar que aboliu o trabalho forçado. Então quer dizer que ainda existe esse tipo de coisa em outros lugares. Ainda bem que acabou por aqui. Esta outra cidade é um lar mestiço de diversas raças. Assim começou a estudar em seus dias de folga, treino e cura. E estudo e tarefas o deixou bastante ocupado. Quando se deu conta, metade do ano já havia se passado e o dia chega no seu placar na guilda Linhagem do Lobo. Está em primeiro lugar, parece que suas roupas estão muito apertadas. Então Nanaela o leva para outro lugar. E se fossem roupas normais, seria praticamente um encontro romântico.
chegando lá e vendo diversas skins para o seu provador. Está bem servido de roupas por um bom tempo e até pagou por tudo, mas foi Brody que fez tudo isso. Essas foram suas primeiras compras em outro mundo. Luciel ouve um grito repentino e vai saber o que é, e se depara com Mônica caída no chão, ferida. Quando ela acorda, pergunta o que aconteceu. Parece que alguém tentou matá-la. Pode ser obra de mercenários, pessoas que executam isso se pagarem. Luciel pergunta se tem ideia de quem seja o responsável. No outro dia, uma amiga sua foi tratada numa clínica de cura, mas como não tinha dinheiro para pagar, a conta foi vendida. Então quer dizer que existe uma brecha. Mais do que isso, que tipo de tratamento é tão caro que nem dá para pagar? Mônica se opôs publicamente, então pode ter sido isso a ordem de retaliação. Luciel está com medo de que eles voltem e repitam isso de novo. Afinal, quem é esse maldito que mandou fazer isso? Botakuli. Ele opera a maior clínica de curadores da cidade. Isso quer dizer que Mônica não estará a salvo nem na guilda dos curadores. Luciel pede a Nanaela para deixar ela na guilda dos aventureiros até isso passar. A mesma aprova isso. Mônica disse que curadores e aventureiros não se dão bem. Ele queria saber disso há 6 meses atrás. Treinam todos os dias aqui e nunca o confrontavam. Sendo assim, ela agradece sua ajuda, ainda bem que a salvou a tempo. Parece que muitas vidas não têm valor neste mundo, mas ele tem o poder de salvá-las e tem que continuar a se empenhar nisso. Mônica agradece por tê-la salvado à beira de sua morte. Luciel está feliz que ajudou ela a tempo, e para compensar por ter feito isso, ela disse o quanto deve. Por acaso ela acha que vou cobrar um preço absurdo pelo tratamento? Ele disse que ela sempre foi gentil com ele, então vamos dizer que você já retribuiu o valor. Se não concordar, que tal? Podemos comer juntos. Gugar é um excelente cozinheiro, o mesmo que oferece uma comida para recuperar sua força. Um mês depois disso, o homem que atacou a Mônica foi preso e, claro, nenhuma ligação entre ele e o curador foi descoberta. Não se pode dizer ainda se o caso foi encerrado. Mônica deseja continuar trabalhando por aqui, pois simpatizou com os aventureiros e as coisas estão tranquilas por enquanto. 2 meses depois, Brody aparece procurando por Luciel e existem aventureiros à beira da morte. Precisei ir rápido, eles foram flanqueados por monstros na mina, a sudeste. Os aventureiros tentaram dominar e conseguiram eliminar algumas das criaturas estranhas, mas eles estão em um estado terrível. Eles estão aqui. Bazan e Sekirot foram envenenados, mesmo fechando o ferimento com magia não consegue repor o sangue. Irá começar com Basura, curando usando isso diversas vezes. Conseguiu, precisa ver os outros, mas gastou toda a sua magia. Brody dará a ele uma porção mágica para que recupere o seu poder. Assim ele continua usando a cura e a desintoxicação. Pelo visto, não estão mais em perigo. Já Luciel acaba desmaiando e acorda diante a Nanaela dormindo. Ele salvou 3 membros da linhagem de Lobo Branco, mas houve outras mortes. Não é onipotente, claro. Percebeu que não consegue salvar todo mundo, mesmo assim, machuca bastante. Para diminuir isso, promete a todos que se foram, que vai trabalhar ainda muito mais. 1 ano depois se passa e ele pede para que abra seu status, e esse é o seu resultado de tempo que passou aqui. Não há indicadores de desempenho, então não sabe se isso é bom ou ruim. Brody disse se ele não ia ficar somente mais por 1 ano, mas ainda acha que não progrediu muito, ainda não sabe se consegue prever os seus ataques e acertá-lo. E além disso, seus únicos feitiços são de magia, de cura e desintoxicação. Mas claro, possuem habilidades diferentes e caso conseguisse acertar, ficaria uns dias de cama pelo choque. Foi só 1 ano, mas ele treinou com todas as forças, agora quer se encontrar. Monstros, claro, tem a confiança de que consegue fugir. Poderia arrumar um trabalho na guilda dos aventureiros igual a Mônica, que trabalha como recepcionista aqui. Mas ele quer aprender coisas novas, magias e ganhar dinheiro, porque assim pode salvar mais vidas. Luciel irá conseguir referências de cura e economizar dinheiro para a clínica e comprar livros de feitiços, pretendendo continuar na cidade, claro, então irá aprender de novo para treinar. Brody pergunta e depois que comprar um livro. Vai trabalhar até dominar e ganhar dinheiro com isso, para um dia abrir a própria clínica, que não ponha ninguém em falência. Foi um ótimo ano apesar de tudo, e lá vai ele em sua nova jornada. Luciel está de volta à Guilda dos Curadores. Mesmo sendo um curador, passou todo o tempo na Guilda dos Aventureiros. Entrando no local, ele se depara com um Kukuru extremamente exausta. E assim, é bom vê-la de novo. Ele disse que veio para sua renovação. Nossa, mas ela parece estar de mau humor. Desde que levou a Mônica para a Guilda dos Aventureiros, tentou contratar mais gente.
mas ninguém veio, então está muito difícil. Mas ela não parece estar muito ocupada. Bem, pelo menos a vida da Mônica não corre mais perigo, foi o que ele pensou. Mas, já que ele precisa de sua renovação, ela pede o seu cartão. No mesmo instante, ela parece impressionada, perguntando a Luciel o que houve com ele. Ela ficou assustada porque ele teve todo esse treinamento arriscado. E onde esteve e que tipo de vida levou todo esse tempo? Ele disse que estava morando na Guilda dos Aventureiros. Luciel conta toda a sua trajetória durante todo esse tempo, e ela pergunta se ele é algum tipo de masoquista. Mas, pela sua simplicidade, ele responde que só queria melhorar as suas habilidades de defesa para não ser morto. E julgou que treinamento prático seria a melhor forma de aumentar o seu nível de afinidade com magia sagrada. Mas ela disse que ele poderia ter feito isso numa clínica e ele até seria pago por isso. Mas, para o seu ideal, o mais importante para novos curadores é ganhar experiência e prática. Além disso, achar que curar só pelo dinheiro e receber uma taxa por um tratamento satisfatório são coisas bem diferentes. Principalmente por aquilo que aconteceu com a Mônica há tempos atrás. Isso porque a Guilda dos Curadores não conseguiu manter tudo sob controle. O seu objetivo desse ano foi aprender a se defender. E isso não se compra nem com dinheiro, foi o que ele pensou, pedindo desculpas pela sua arrogância. Kururu disse que ele não é um cara masoquista, mas é um cara bastante ambicioso. Enfim, ela pode fazer subir a sua classe para o C, mas o que pretende fazer sobre isso? A taxa irá ficar mais cara, mas como você pode comprar o livro de feitiços para desintoxicação na classe F, cura melhorada na E, barreira na D e cura em área na C. E ele pergunta quanto tudo isso custa, e apenas são 90 moedas de prata. Nossa, 90 moedas de prata, a Guilda dos Curadores é avarenta assim. Quanto será que ela dá para cobrar tudo isso em taxa? Imagina que um terço de sua receita vá para aluguel a morar sozinho, além das despesas recorrentes. Sendo assim, ele oferece essas moedas, ele acha que conseguir um bom emprego e irá perguntar sobre as clínicas também. Só que Brod aparece de repente, oferecendo as moedas de ouro para Luciel, e ele será transferido para a Guilda dos Aventureiros por um ano. Até pagará um salário por isso. Ele pergunta o que está fazendo aqui. Ele disse que esqueceu de trazer os seus pagamentos. Brod somente quer que ele seja um residente fixo da Guilda dos Aventureiros. Ele ainda não conseguiu acertá-lo, mestre, e com esse pagamento parece o ideal. Kururu disse se vai ficar tudo bem, e ele disse também, claro, que estudou artes marciais com ele. Sente-se com uma pessoa de confiança e muito menos ameaçado. Assim, optando a aceitar a transferência para a Guilda dos Aventureiros. No final da tarde, ele finalmente se sente em paz por poder voltar para casa, mas foi bastante provocado por isso. O que ele fez foi pegar outro livro de feitiços, então irá tentar aprender o máximo de magia possível em um ano. Brod aparece o chamando para o jantar. Primeiro, ele tem que ficar bastante forte o bastante para poder viajar. E ao chegar, o curador é recebido com palmas em sua homenagem. Brod disse por que está surpreso. A partir de agora você é um funcionário em período probatório. Claro que teremos uma festa de boas-vindas. E assim, o nosso cozinheiro oferece mais uma vez aquela bebida horrorosa para Luciel. Ele ainda se pergunta se precisa beber isso. Mas é claro, a festa só começa depois de um brinde. Ele pede perdão pela presunção e irá puxar esse brinde, tomando essa coisa horrorosa e fazendo todos se afastarem dele. Ele queria que Gugar e todo mundo bebesse isso também. Se sente tão fedido que todo mundo está o evitando. Um dos aventureiros tenta tirar uma dúvida, perguntando se ele curte algumas pessoas masculinas. Mas, na verdade, bem, você está sempre treinando e nunca dá em cima das recepcionistas. Ele disse que se eu desse, o mestre Brod o puniria. E no ano passado estava focado em aumentar as suas chances de sobrevivência, então não tinha tempo para isso. No último lugar onde morou, as pessoas não ficavam andando com armas por aí, então ficava nervoso o tempo inteiro. Mas coragem para beber essa coisa você tem, né? Bem, pelo menos ela não me mata. E eles dizem que ele tem razão. Quando trombou com um Bazan, sentiu sua alma saindo de seu corpo. Naquela época ele estava cercado de aventureiros e o único futuro que via era a morte. Vindo de zumbi como ele, claro. Bem, ele acha que ninguém na cidade vai mexer com você do jeito que está agora. Mas se acontecer alguma coisa, peça pela nossa ajuda. Isso mesmo, não se acanhe. A propósito, Luciel, ia tirar essa dúvida mesmo se você curte garotas. Sendo assim, na próxima vez, vai levar ele para curtir a noite. Mônica aparece e disse ficar agradecida por ele ter voltado. Nossa, será que ela ouviu a nossa conversa de agora? Ela pergunta como foi na Guilda dos Curadores. E ele responde que a Kururu parece estar bem livre.
E ele pergunta a Mônica se ela ainda está feliz de ter vindo aqui. Ela diz que sim, pode passar muito tempo com os aventureiros e com ele. Os dias passaram voando tudo isso e ele também o salvou. Parece que há um clima entre os dois, rolando no ar. Mas ele se distrai e ficam tolos e envergonhados. À noite, alguém reclama de suas rendas e o número de escravos que é a metade do ano passado, sendo que na verdade eles culpam um curador afiliado à Guilda dos Aventureiros. Ora, um curador, hein? No dia seguinte, o treinamento continua. Um homem meio robusto chega ao local procurando uma pessoa específica. Ele está muito furioso por isso. Ele aponta o dedo para Luciel, dizendo se ele é o curador que mora nesta guilda, se apresentando como o chefe da clínica mais forte de Meratoni. O nome é Botakuli, se lembrando do flashback há tempos atrás, perguntando que tipo de curador faria uma coisa dessas. Seria esse homem o suspeito de ter feito aquilo com a Mônica? O ordenando a deixar a Guilda dos Aventureiros para trabalhar em sua clínica. Mas ele se recusa, ele está aqui em uma transferência oficial da Guilda dos Curadores. Piedade não tem nada a ver com forçar alguém a perder o trabalho. Perguntando por que iria para sua clínica para começo de conversa, ele disse que desde que ele veio para esta guilda, o número de pacientes visitando a sua clínica despencou. Ah, claro, a clínica é um lugar que salva vidas. Que tipo de paciente irá a um lugar horrível com a reputação dessas? Ele ficou muito bravo e disse que o que ele estava querendo atribuir era que sua clínica era de má adaptação. Ele disse que ele tem o maior poder, afinal ele é o maior chefe da clínica de Meratoni. Não deveria estar se preocupando com isso. Sendo assim, ele lança cartadas, ele pode ensinar algo a ele. Muito fácil manipular esse cara. Ele diz que quando pacientes têm fraturas ou doenças graves, que tipo de magia ele usa em sua clínica? Ele responde que, isso sempre acontece, ele usa uma cura superior pelo preço módico de 30 moedas de ouro. Mas ele pergunta se isso é sem precedentes. Não foi um elogio. E algo como uma mordida por um lobo da floresta com sangramento. Mas tudo que esse gordo pensa é no dinheiro e nos valores que são pagos. Portanto, ele não se importa com o que as pessoas pensam sobre a sua clínica. Luciel pergunta se ele vende a pessoa como escravo a outros países. E ele pergunta que tipo de sentido tem de usar uma magia de baixo nível a essa altura. Não é de sua conta se os pacientes têm dinheiro ou não. Por que reclamariam depois que eu salvei a vida deles? Luciel pensa que foi assim que ele construiu a maior clínica, a base da ganância. Dizendo por que não usa tratamentos mais adequados para tratar os pacientes. Ele disse o porquê ia gastar tanto tempo em algo que não se rende dinheiro. Luciel retruca e disse que mesmo assim ele não acredita que magia de cura é uma bênção de Deus. E olha para Luciel e vê quando ele era jovem, naquela época, mas aposta que nunca foi atacado por tentar ao máximo tratar alguém. Quando já está completamente sem magia, ele pensa que este homem tem um treinamento suficiente para usar cura superior. Em algum momento talvez tenha sido um curador respeitado por todos. E nesse caso talvez tenha ainda alguma bondade dentro dele. Então ele disse que se isso chegar a esse ponto, talvez tenha a perder a fé na humanidade. Por isso ele retruca. Se ele acha que isso é o melhor para você, venha para a sua clínica. Mas ele disse que você sempre esteve cercado por inimigos? Não teve nenhum aliado? Nunca pensou que as pessoas que você vendeu como escravos têm famílias? Ele disse que não tem ideia do que está falando. Já que você usa cura superior, seu poder deve ser grande. E se seus pacientes não forem até você, não há precisão disso. Não se pode dizer que há um problema de gestão? Ele fica irritado e diz que cansou do Luciel. E pedem para que matem o garoto agora mesmo. Brod disse que tenta fazer isso para ver o que vai te acontecer. Quanto infortúnio seus negócios já causaram. E quando ele disse que irá investigar sobre isso, ele fica assustado e sai correndo. Luciel agradece o mestre Brod por ter salvado a sua vida. Ele jamais imaginou que Botakuli iria ficar de olho nele. Ainda acha que, em algum momento, ele foi um bom curador. Algumas pessoas estão curiosas em saber sobre o Luciel. Mas ele está aqui há um ano. Não é de se espantar que esteja recebendo mais informações. Por isso, a partir de hoje, o Brod decidiu que não irá treiná-lo mais como um curador. A partir de agora, ele será treinado como um cavaleiro e gladiador. Só vai treinar com você o dobro da intensidade de antes. Ou seja, o Luciel está totalmente ferrado. O treinamento se inicia e Mestre Brod pede que ele o acerte. Levante-se, quero ver você me acertar novamente, garoto. Mas Luciel não tem a mínima chance. A
ainda continua sendo golpeado como há um ano atrás. Todos ficam impressionados vendo como ele é insistente. Realmente, ele parece um curador zumbi masoquista. Mônica disse que isso é importante, afinal de contas, ele está influenciando as pessoas. Eles estão seguindo o seu exemplo. A taxa de sobrevivência também aumentou. Mas então, e por que esse papo todo de zumbi masoquista? Brod pergunta a Luciel se ele já consegue usar os feitiços de barreira. Pedindo para fazer a conjuração, ele usa sua barreira de ataque. Ao mesmo tempo, ele pega o Luciel e joga no chão. Realmente, ele lançou com muita força, mas você não está morto nem inconsciente. Até agora você esteve treinando o tempo inteiro, você não morreu e não levou nenhum dano. Mas a partir de hoje terá mais dor no programa. Ele fica impressionado. Afinal ele vai ter que usar isto, um escudo e uma espada. Ele se pergunta se realmente é tão ruim assim. Brod disse que não. Durante o ano passado criamos a sua base física. E ele não tem nenhuma mania estranha. Claro, você também não tem talento natural, mas podemos trabalhar nisso. E com essa base, é lógico que ele vai ter um bom aprendiz. A partir de agora pode chamá-lo de mentor. E ele também pede que Luciel não tente conferir os seus status e nível de habilidade. Isso seria a única coisa que o mantinha motivado, mas tem um bom motivo para isso. Se você só ficar perseguindo os números, vai perder de vista o que é necessário para ser forte de verdade. Por isso, melhores que sejam seus status, se cortarem sua cabeça, você irá morrer. Mesmo que você ataque meu pescoço com sua guarda baixa, eu posso morrer. Claro que gente muito obcecada por número é inútil sob pressão. E ele pensa se realmente o mentor dele era obcecado por números. Ele se prepara novamente para lutar e ele pede que erga novamente a sua barreira de defesa. Quando Luciel passar por esse treinamento, terá uma vida pacata pela frente. O desempenho que ele espera de mim está muito longe da minha condição atual. Em vez de fugir, terá que acertar um golpe. Irá se empenhar o máximo nisso. Espero que você não fuja. Assim que eram 6 dias, na sua semana nesse mundo, nos dias de vento e sul, treina artes marciais e luta. No dia de fogo, habilidade com a espada e o escudo. No dia da água, habilidade com a lança. No dia da terra, lançamentos de arco e flecha. E no dia da escuridão, estudos e treinamento mágico. Começou a se desempenhar para valer e melhorar. À noite, Botaculi tem mais uma informação do mestre curador. Ficando extremamente irritado porque ele está cobrando 1 moeda de prata por 1 hora de tratamento. E então ele escreve uma carta de intimidação para levar à guilda dos curadores. Meio ano se passou desde que trocou palavras com Botaculi, o chefe da maior clínica de Meratoni. E lá está ele, Luciel, se alimentando novamente, como se não houvesse amanhã. Realmente apostaram que não perceberam que é apenas um curador que anda pelas ruas, porque curadores não costumam treinar para uma batalha. Ele disse que também começou a superar o seu medo de lâminas. Provavelmente porque foi cortado diversas vezes. Mas claro, isso faz parte de um treinamento. Você vai levar uns cortes de vez em quando. Mas pelo menos com isso ele se sente confiante que pode proteger a sua vida. Nana ela aparece dizendo que Luciel recebeu uma carta. Apesar de acharem eles íntimos, eles falam que não é nada demais. O Luciel está aqui há muito tempo e temos praticamente a mesma idade. A carta que ele recebeu pertence à Santa Igreja de Shurl. Para Luciel, da Guilda dos Moradores de Meratoni, ordenamos você a se transferir para trabalhar na sede da Santa Igreja de Shurl. É excepcional, mas com seus esforços e talento de ter chegado à afinidade da magia sagrada assim tão jovem, recebemos uma recomendação pelos seus esforços de salvar vidas e chegamos a essa tal decisão. Considerando sua missão atual com a Guilda dos Aventureiros, pedimos para que você se transfira no 6º mês desse ano. Brod disse que não achou que ele fosse usar esse tipo de abordagem. Afinal, é o Botaculi de novo. Ele descobriu que você estava protegido aqui na Guilda dos Aventureiros e decidiu enviar você para a sede. Mas ele não está atrás de você. Ele quer impedir qualquer cura nesta guilda. Luciel se pergunta então por isso que ele vai mandá-lo para a sede? Seria uma promoção, uma transferência? Ele diz que pelo menos ainda temos metade do ano. Nesse meio tempo, além do treinamento espartano, você vai continuar tratando os pacientes que precisam de sua ajuda, sem restrição no número de pessoas com ferimentos leves, claro. Mas, dito isso, a sua magia não está aguentando. Levante-se, afinal tem um monte de gente te esperando lá fora.
Aquela substância X também ajuda a recuperar um pouco de sua magia. Ao questionar sobre os efeitos dessa tal substância para Brod, ele fala que os textos antigos dizem que deixa o corpo mais forte e que fica mais fácil melhorar os status com isso, mas não sabe se funciona mesmo ou não. Tarde demais para dizer para que ele não beba. Ele está tendo um efeito no fim. Sem dúvidas, ele está mais forte do que quando ele chegou. Apesar de ser uma loucura pensar que ele continua bebendo aquela coisa. Quando oferecemos aquela porcaria para ele, as garotas somem até do seu rastro. Galba chega e pergunta como andam as coisas. Pelo visto, ele continua trabalhando pesado como sempre. Apesar das negociações, agora mesmo, depois que ele chegar lá, não deve virar um alvo. Pelo visto, parece que tem muita grana indo para o chefe da Guilda dos Curadores. Já está na hora de tirá-lo do mercado. Brod achou que não viria, apesar de tudo, depois de sua aposentadoria. Comparado ao que ele fez como um mercenário, isso aqui é muito mais limpo. Ele sente que Luciel é um pouco diferente da gente. Mas ele está tão empenhado em sobreviver que bateu às portas da Guilda dos Aventureiros. Eles concluem que não dá para ignorar um garoto assim, perguntando como ele estará até o meio do ano. E Brod disse que talvez na classe 1. Então ele só consegue lidar com soldados da classe E. Com truques talvez ele consiga vencer até um de classe C. Então ele tem muito ainda a crescer. Pensando em treiná-lo, mas se ele ainda não mudar em alguns anos, irá considerar. Sobre as mulheres, parece que todas as recepcionistas gostam do Luciel. Elas o veem como um mero irmãozinho, apesar de todos o chamarem de zumbi. Inclusive, ele já disse a Luciel que ele está nessa idade de conseguir uma garota. Para ele não se queimar, irão dar uma moral pro cara. Será que está tudo bem para vocês? Meio ano depois, se passou em um piscar de olhos, depois do pedido de transferência para a sede da Santa Igreja de Shur, perguntando a ele se ele finalizou a renovação da Guilda dos Curadores. Positivo, finalmente me tornei um curador de classe A, questionando se realmente ele vai para a Cidade Santa. Ele disse que sim, caso não vá, acha que vai enfrentar uma inquisição ou acusações estranhas. Se a sede for corrupta, dê um jeito de fugir e volte, disse ele. Em dúvida por que chamou essa última vez a sala de treinamento, o levando até o cemitério e dizendo como curador achou que salvou o máximo de vidas que pôde, mas algumas também ele não conseguiu salvar. Ele acha que apesar de sua ausência, as clínicas continuarão a voltar como eram antes. Os aventureiros, alguns ainda são muito pobres, então vão se arriscar para ganhar dinheiro e vão se machucar nesse processo. Mesmo ferimentos leves, quando tratados rapidamente, podem acarretar em mortes se eles não tiverem dinheiro para pagar as clínicas. E mesmo que as clínicas os tratem e salvem, elas exigem um absurdo de dinheiro que pode arruinar a vida dos aventureiros. Por isso ele pretende começar um curso de treinamento para os novatos. Não só de treinamento básico, mas também de cortar carne de monstros e identificação de ervas medicinais. Os instrutores devem ser funcionários da guilda ou aventureiros de alto nível. Tudo isso só para os novatos não irem à falência, disse ele. Sim, acho que eu ajudaria uma vez por semana, assim como todos o ajudaram quando chegou a este mundo. De forma similar, se aventureiros ficarem mais fortes e tiverem mais conhecimento, o número de feridos irá diminuir. Com isso, as clínicas terão menos pacientes, e ele terá que pensar o que fazer da sua vida. No fundo, parece que o seu coração é de um nobre aventureiro, e todos os que ele conheceu são ótimas pessoas. Por isso, preciso que ele crie um sistema que os ajude os aventureiros a terem sucesso. Ainda faltam habilidades, e ele é bem atrapalhado, mas mentalmente sente que já cresceu muito. Muitas coisas aconteceram entre esses 2 anos, mas ele fica bastante feliz de ter aprendido com ele e ter considerado como um mestre, apesar de nem tê-lo acertado ainda. Brod diz que irá pensar em continuar o curso. Só deseja tirar uma dúvida sobre a Mônica. O trabalho dela é impecável, mas tudo bem mesmo ela continuar aqui? Ele pensa e disse que é o responsável. Considerando a segurança dela, trabalhar aqui deve ser a melhor opção.
mas essa decisão cabe a ela. Entendo, como vocês são próximos, achou que ela teria pedido a sua opinião. E por falar nelas, as duas estão bisbilhotando o que está acontecendo, mas é um bom momento. Ele também queria agradecer às duas, direito, e as duas são também muito gratas por terem conhecido Luciel. E se por acaso ele tiver algum problema, farão de tudo para ajudá-la como der. Luciel sente algo mais do que carinho por elas. Elas são colegas que o protegeram e lutaram ao seu lado por 2 anos. Por isso irá manter uma promessa, dizendo que irá embora amanhã e não sabe o que vai acontecer depois disso. Mas um dia seria ótimo para jantarem juntos de novo. No mundo em que a vida vale tão pouco, é importante criar motivos para continuar vivendo. Ele irá trabalhar muito para que até lá saiba exatamente quais são os seus objetivos da sua vida. No dia seguinte ele se pergunta se chegou à classe E. Ele jura que vai voltar e acertá-lo um dia. E ele diz que se conseguir, pode pedir qualquer coisa. Ótimo, então farei você beber 5 canecões de substância X. Isso foi um jogo sujo, garoto. Você mesmo foi um ótimo aluno. Graças a você também a vida de vários aventureiros foram salvas. Muita gente não desistiu nem perdeu a família graças a você. Entregando a ele um presente de despedida, uma bolsa mágica. Dá para colocar 10 coisas nela, qualquer coisa. E ainda tem um saquinho de dinheiro. Após a saída, os seus companheiros novos esperam você na carruagem. Agora Luciel está oficialmente na classe A, na Guilda dos Curadores. O episódio começa e o nosso incrível Luciel finalmente conheceu a cidade sagrada de Shur. Dentro dela perguntaram a ele o que ele realmente deseja fazer. Ele disse que na verdade está quase sem substância X. Sendo assim, ele pergunta se ele vai para a Guilda dos Aventureiros antes. Mas ele fala que vocês podem relatar o que terminaram a missão antes de me acompanhar. A real é que ele está com medo que impliquem com ele na guilda, então pedem para ir com ele. Todos falam que irão esperar na carruagem, mas Bazan disse que não tem escolha. Ao chegar na guilda, Milt aparece dizendo se ele quer fazer um pedido. Os locais, pelo visto, são todos aparentemente iguais. Não mudou em nada quanto à guilda anterior que ele estava. Bazan pergunta se o mestre dele está. Afinal, veio apresentar Luciel para o seu mestre. Ela diz que irá chamá-lo e pede que espere um pouquinho. Tudo que ele pede é que não julgue o livro pela capa. A garçonete é pelo menos tão poderosa quanto ele. E finalmente apareceu o mestre, falando quanto tempo em Bazan. O mesmo apresenta Luciel, que se diz ser um curador. Fazia um bom tempo que não sentia essa reação de animosidade. Oh, verdade, ouviram falar do cara que estava morando na Guilda dos Aventureiros de Meratoni? Mas é claro, então você é o aprendiz do Brody? Mas ele aposta dizendo que ele não veio somente para dizer um oi. Afinal, você pode mesmo fazer um pedido. Luciel deseja pedir um barril da substância X, deixando todo mundo daquele local impressionado. Seria realmente isso? Foi isso mesmo que eu escutei? Não só um, ele quer 3 barris. O garoto realmente é determinado. O mestre fala que não consegue vender a substância X a quem não consegue beber. O mesmo prova essa coisa horrorosa e todos falam novamente que ele realmente é um monstro. Achou que até fosse uma lenda urbana, mas ele é um masoquista curador. Recebendo os 3 barris de substância, ele disse que volta quando acabar. O mestre disse se é verdade que ele trata as pessoas por só uma moeda de prata. Ele disse que todos da Guilda dos Aventureiros de Meratoni foram muito bons com ele. Se ninguém me der trabalho por aqui, posso pensar no caso. Mais tarde, seus amigos o levaram para a frente da igreja da cidade. Mas ele não sabia que a igreja era tão enorme. Bazan disse que agora é o fim de sua jornada. E ele pede obrigado por trazerem-o tão longe assim. Ele disse que é um prazer proteger o homem que salvou a sua vida. E que é bom você trabalhar para merecer o livro de feitiços que ganhou de graça, prometendo na próxima tomarem uma juntos. Ele se sente meio solitário, é como se fosse o primeiro dia dele em um escritório. O livro de feitiços que ele ganhou deve ser muito valioso, e irá trabalhar muito para retribuir esse valor.
Mas e agora? O que Luciel vai fazer já que está em frente à igreja? Nem mesmo ele sabe. Exatamente, lá é a sede da Guilda dos Curadores, recebendo as honras por duas garotas. Luciel disse que deseja falar com o supervisor se possível, e elas mostram um dispositivo que permite uma comunicação telepática. Se parece muito com algo que ele viu na Guilda dos Aventureiros há tempos atrás. Mas elas ficaram em dúvida porque afinal um curador está fazendo na Guilda dos Aventureiros. Não faz sentido nenhum. É tão raro assim. Um homem chamado Granhat, o sacerdote, chegou para fazer as honras também. Luciel entra em um círculo de magia e é teletransportado junto com esse homem. Não sabemos as suas intenções, mas tomara que dê certo. Ele disse que isso é uma plataforma elevada magicamente e que pode usar a sua magia para ativá-la e movê-la para cima ou para baixo. Parece que isso foi projetado para impedir que pessoas de fora pudessem entrar ao bel prazer. Em cima ele se depara com a lendária Mestra Lumina. Não achou que haveria tão cedo assim, apesar dela esquecer o seu nome, mas tudo bem. Agradecendo por sua ajuda naquela época lá em Meratoni. Ela disse que se lembra sim de como sua aura mágica era bastante cristalina. Mas ele pensa, aura mágica? Talvez seja alguma habilidade especial dela ou algo do tipo. Ela deseja falar com ele mais tarde, mas parece que ele acabou de chegar. Então descanse em seus aposentos antes disso acontecer, ok? Chegando ao local, Luciel fica meio assustado porque nunca se deparou com a câmara daquele jeito. Mas ele fala que é apenas um almoxarifado para não se preocupar. O importante é irmos à pauta que interessa. Entregando uma carta. Ficou surpreso de receber essa carta de Surkuzal de Meratoni. Ela diz que você oferece tratamentos que prejudicam os negócios de outros curadores. Portanto, deseja saber a verdade sobre isso. Luciel sacou a pergunta dele e sabe como bem lidar. Afinal, ele tem que pensar como foi quando estava prestes a ser promovido no trabalho. Então ele contou a Granhart os problemas com curadores e dinheiro que testemunhou nos seus 2 anos em Meratoni. Como solução, ele propôs uma forma de deixar as taxas de tratamento mais transparentes, para que as pessoas pudessem se tratar sem mínimo de preocupação. Observando isso, ele disse que falará com os demais sacerdotes e o arcebispo. Mas o que realmente eu preciso fazer aqui, disse ele. Ele fala que aqui está a sua carta de indicação, na qual ele foi designado a unidade de expurgação espiritual da igreja de São Shur. Ou seja, ele será tanto o diácono quanto o exorcista. E a partir de amanhã ele irá trabalhar para exorcizar os mortos-vivos de um determinado local, com um salário base de 20 moedas de ouro por mês. Ele ficou até surpreso do valor ser tão alto, mas o importante é que ele vai começar amanhã mesmo. Então é melhor descansar. Afinal, ele nunca imaginaria que ganharia uma grande promoção na sede. Bem, de qualquer forma, ele precisa falar com a Mestra Lumina, que pergunta se ele foi convocado aqui ou foi uma mera transferência. Ele fala que recebeu uma carta da papisa dizendo que será transferido para cá. E ela disse que realmente ele deve ser muito especial para receber uma carta da santificada Fluna. E quando descobre que ele é um exorcista e que pretende exorcizar os mortos-vivos, ela disse que essa missão pode colocar ele em um grande perigo. Sobre o antigo prédio da sede há um cemitério onde os fundadores descansam. E há muitas décadas ele se transformou num labirinto. Então ele pensa se esse lugar absorve os desejos e rancores dos vivos. Lumina fica bastante admirada, pois achou que era um total ignorante. Bem, de qualquer forma, não deixe nenhum monstro escapar. Luciel pergunta que tipo de monstros há lá. E ela fala que tem mortos-vivos como esqueletos, zumbis e até fantasmas. Mas ele pode eliminá-los na hora com feitiços de purificação sagrada. Não só isso, tudo que você conseguir no labirinto é seu, podendo até vender isso e comprar livros exclusivos que a igreja vende.
Mas ele pensa, e se um zumbi mordê-lo? Será que irá virar um? Lumina disse que eles podem até ser venenosos, mas nunca ouviu falar de alguém virando zumbi. Apesar da desvantagem, a única presente é o cheiro. É terrível. Pior ainda. Esse cheiro gruda na roupa, então vão olhar com cara feia quando você passar. Mas para um homem que está acostumado com a substância X, isso não é nada. Ao se despedir, ele fala que espera que voltemos a nos encontrar de novo. Agora que sabe o porquê foi enviado a essa cidade sagrada e o que deve fazer aqui, está prestes a fazer isso. E irá fazer tudo o que for preciso para sobreviver neste mundo. No dia seguinte, ele pede desculpas pela demora, mas está presente. Um homem se apresenta como George. Ele é o antecessor dele aqui. A sua missão é pegar isso, um manto dado aos curadores e cavaleiros aqui da sede. E também um cartão. Com isso, ele não precisa de nenhuma permissão para usar a plataforma de elevação mágica. Tudo que ele pede é que não traga problemas e que evite trazer pessoas para a sede. Luciel jura por isso. E uma luz enorme paira sobre eles. Com esse juramento feito, se caso descumprir, não conseguirá mais usar esse cartão. Tanto isso quanto tem penalidades, então tome bastante cuidado. As penalidades da igreja são bastante rígidas, então entre na linha. E finalmente eles entraram no labirinto. E realmente a mestra Lumina não estava mentindo. O local fede a carne podre, mas ainda melhor do que a substância Rex. Se deparando com um zumbi de verdade, o que ele assistia em filmes se tornou realidade. O seu amigo faz a demonstração de poder de como deve se conjurar esses demônios. E é assim que se faz, Luciel. A partir de hoje, esse será seu trabalho. Os mortos são atraídos pelos vivos. Quando um se aproximar, use o feitiço sagrado de purificação para exorcizar. Purificação é um feitiço novo que ele aprendeu antes de sair de Meratoni. É uma magia versátil que dissipa impurezas e maldições. Ela também limpa coisas. Sacando finalmente a sua espada, ele disse que as armas que o mentor Brod pôs na sua bolsa mágica já estão sendo bastante úteis. Apesar de não encontrar nenhum zumbi, então ele começa a mapear. Mas só foi ele falar e apareceu uma horda diante dele. A sua conjuração foi bastante eficaz, conseguindo derrotar todos esses zumbis que estavam na sua frente. Mas ele ainda sente muito medo disso. Mas o estranho é que derrotou vários deles e o seu nível não subiu. Seria esse labirinto uma mera ilusão? Uma área de treino? Pensou ele. Por 20 milhões por mês, né? Ele vai com tudo para usar esse lugar para treinar. Luciel usa o feitiço de purificação na lâmina. Assim fica mais fácil derrotar os zumbis. Ele está treinando com o manejo da espada. Isso é maravilhoso. 2 coelhos com a cajadada só. Ele acha que se achar um tesouro, como uma versão de fantasia de um teste de coragem para novos contratados, seria de bom valor. Mas e o que é esse fogo? Que ao cortar ele fala que é muito fácil. Ele fala que o cheiro não incomoda e que os mortos-vivos também não estão incomodando, sendo que George disse que eles são atraídos por vivos, tirando a conclusão que o segundo nível é como o primeiro. Imaginando que não perderia, foi ao terceiro e continuou explorando, surgindo uma horda de esqueletos. E assim, sem muitos percalços, ele terminou seu primeiro dia de exploração. No episódio anterior, Luciel desapareceu. Seu amigo ficou até preocupado, achou que tinha virado zumbi. Ele tirou a conclusão que realmente esse local é um centro de treinamento especializado. O George fala que ele pode trocar as pedras mágicas que ele pegou por pontos na loja. Aqui ele pode comprar qualquer coisa. Vendem até livros de feitiço exclusivos, além de poções, itens mágicos e tal. Uma nova mulher é apresentada e seu nome é Catleia, dizendo que deve ser difícil ele encarar os mortos-vivos, mas ele fala que conseguiu a resistência a eles, então está tudo bem. Mas tudo o que ela quer é que ele entregue as pedras que conseguiu hoje. Afinal, os interesses são comerciais. Seus pontos totalizaram 4.216. Algo bastante impressionante para o primeiro dia de trabalho, hein? Fazia tempos que não via ganhos assim. Ele aponta para um dos livros e o valor é absolutamente alto, 1 milhão. Ele ficou até chocado e um pouco meio frustrado. Resumindo, ele vai ter que ganhar 250 vezes o que conseguiu hoje. Sobre as espadas e escudos, elas são feitas de prata e algo bem sagrado. São forjadas por anões e preparadas para combater qualquer monstro.
Mas ele fica impressionado porque o valor das armas são bem barato. Pouquíssimos sabem usar armas, então ninguém usa, disse ela. O juramento também proíbe a revenda, então por isso não tem demanda. Ele achou isso até vantagem. Ele fica em dúvida e pergunta por quê. Mas claro, não dá para usar feitiços enquanto se empunha uma espada, a não ser a estrelinha aqui do anime. Então ele disse que quando terminar o trabalho de amanhã, irá querer uma espada e uma lança. Mas ela fez um bônus. Como ele é o primeiro a comprar isso, pode levar as duas por 4.000. Luciel está bastante empolgado. Agora seu objetivo é conseguir 1 milhão de pontos. Seu mentor fala que o seu salário será depositado uma vez por mês. E ele pode conferir o saldo na recepção lá embaixo. E se caso precisar de equipamentos, pode usar o que tem no almoxarifado. Precisa relaxar bastante. Caso contrário, vai perder o foco. E isso pode custar até a sua vida. Entregando algo a Luciel, ele pensa que tipo de pessoa ele é. Seria realmente uma pessoa boa? Ou não? No dia seguinte, Luciel está bem preparado. A sua lança e espada está em suas mãos. Ele disse que se conseguir será ótimo, vai manter sua postura e vai conseguir bastante recursos. No seu segundo dia, ele fez o mapeamento e exploração do local, além de derrotar mais zumbis ilusórios. Além disso, uma novidade, ele consegue dropar espada dessa forma. A recepcionista disse que agora ele coletou 5.372 pontos. Realmente você está bem? No segundo dia, ele apenas mapeou até o 5º andar e encerrou o seu dia. No terceiro dia, no 6º andar, ele fala que realmente está tudo muito tranquilo. Nesse ritmo, vai dominar tudo num piscar de olhos. Quanto às bolas de fogo, basta chegar antes que elas brilhem. Assim conseguirá a vitória. Depois daquilo, o número de monstros começou a aumentar, e ele ficou bastante cauteloso com armadilhas, o que diminuiu seu ritmo. Mas nada normal aconteceu, então continuou explorando bem aos poucos, tendo a conclusão que seus pontos começaram a chegar a novas alturas. No dia 10, no 10º andar, ele demonstra muita habilidade a usar a sua purificação. Mas Luciel é mais teimoso, e ele disse que está na hora de encontrar as escadas para um nível muito mais abaixo. Se deparando com um portão, seria aquela sala de um boss? Ele tira essa dúvida com o seu amigo. Ele ficou até impressionado. Realmente você chegou tão longe assim? Ele mesmo fala que chegou um pouco antes de passar o trabalho para ele, então você foi até habilidoso quanto a isso. No 11º dia ele disse que está pronto. A sua magia está pronta e seu equipamento também. Até comprou um novo arco para a luta contra o chefão. Ele fica pensando no tempo que o George chegou até aqui. Esse local, talvez pouca gente tenha vindo aqui. Mas a ambição de Luciel fala mais alto. Tudo que ele precisa é de dinheiro. Talvez ele possa voltar mais cedo para Meratonir e se limpar tudo por aqui, pensou ele. Ele entra num local muito escuro. Luciel acaba se deparando com uma horda de zumbis muito acima do normal. Mas ele disse que não é nada. Para ficar tranquilo. Usando a sua conjuração, tenta fazer a purificação. Mas é estranho, ele não conseguiu fazer. Isso deixou bastante nervoso e saiu correndo. Ao que dá a entender, a sua magia é bloqueada por aqui. Ele pensa que não é nenhum herói da história. E também nenhum prodígio. Deveria ter reunido mais informações sobre isso. Ele baixa a guarda e recebe um arranhão desprevenido. Ele pensa que o treino do mentor Brody machuca, mas isso dá muito mais medo. Ele não pode usar a magia, mas pode canalizar a magia na espada. Então é isso. Essa é a única forma de vencer. E com muito esforço, Luciel consegue derrotar aquela horda. Até que ele toma um golpe. Parece que o líder deles está na sua frente. Ele tenta usar a cura em si mesmo, mas também não consegue. Esse adversário é bastante habilidoso. Ele se esquivou de sua lança em um instante. Nem ao menos as suas flechas surtiram efeito. Mas ele descobriu uma coisa, que os espíritos têm medo de espada sagrada. Ele lembra dos conselhos da sua mentora que disse que ele sabe que os curadores não conseguem usar feitiços enquanto empunham uma espada. Ou seja, por isso que magia exige imaginação e concentração. Luciel disse que quando ele baixar a sua guarda, irá conjurar um feitiço.
Ele usa suas flechas para distrair o monstro. E quando ele baixa sua guarda, usa sua espada mágica, atingindo. Mas ele disse que normalmente seria o suficiente para acabar com ele. Mas não, ele se regenera. Então ele sabia que não cairia tão facilmente assim, usando os seus ataques ao mesmo tempo e o seu feitiço de anti-regeneração, finalmente derrotando o Rei Esqueleto. Parece que era esse monstro que estava impedindo de usar magia, tanto que ele usou a mesma em si próprio, para se curar e deu certo. Luciel acaba descobrindo que existe mais uma passagem secreta, mas ele fala que vai voltar depois de terminar os seus afazeres. Ele explica à sua mentora mais à frente que conseguiu se livrar dos zumbis, mas por um breve momento ficou sem magia, daí surgindo uma alma penada. Mas ela ficou meio furiosa, dizendo por que está sendo tão imprudente assim. Não esperava encontrar uma coisa dessas. Nesse caso ela sente muito por ter se irritado tanto. Os seus pontos somados foram 106.914, um recorde. Ele ficou bastante impressionado quando aquilo aconteceu. Ao mostrar o que o Rei Esqueleto estava usando, ela ficou impressionada com um detalhe. Ela viu isso e pediu para rapidamente que o siga. Afinal, ela tem alguma coisa a mostrar. Luciel ficou meio nervoso porque na verdade ela estava falando com a sua santidade. O que seria de tão importante assim? Vossa Santidade não conhece quem acompanha, mas ela pergunta o que os traz aqui. Ela disse que ele é um curador e que ele eliminou um número notável de mortos-vivos do labirinto e que hoje ele lutou contra a alma penada no 10º andar, o que para surpresa, sem que ele percebesse, sua magia foi suprimida lá. Ela ficou encantada pelo fato dele ter trazido os itens e pediu para que se apresente. Ao ver os itens, ela disse que sem dúvidas são de Osanário, que sumiu há 12 anos atrás. Esse colar espiritual reduz pela metade o consumo de magia, e o seu cajado dispersa a magia evitando o uso de magia por outros. Pelo visto, ela mantém um enorme interesse nesses produtos e deseja comprar de Luciel. Ele pensa que pode fazer uma proposta. É hora de usar as suas habilidades de negócios que cultivou na sua vida passada. Luciel fala que parece que esses itens são de bastante importância para ela. Então, nesse caso, irá dá-los de graça. Mas, um detalhe. Pede perdão pela ousadia, mas quer fazer um pedido. Quando está explorando, a sua bolsa mágica não permite carregar os itens o suficiente. E isso é até muito inconveniente. Seria possível somente fornecer uma bolsa mágica com capacidade maior? Disse ele. Ela disse que é isso que ele quer? Então não se preocupe, em vez de uma bolsa mágica, vai dar um saco mágico. Dentro dele há uma dimensão alternativa em que o tempo parou. Luciel fica bastante feliz com essa informação, mas ela fala que isso também o beneficia. Porque caso se encontrar algo explorado mais a fundo no labirinto, volte com Catleia para vê-la e receberá outra recompensa, agradecendo os seus esforços. Luciel disse que seus erros na luta contra o chefão não cabem numa página só, e aposta que o seu mentor acabará com ele. E Gugar, como sempre, fará aquela maldita substância Rex. Ele acha que vai pedir para participar do treino dos paladinos ou templários. Andando mais à frente, Luciel acaba conhecendo as integrantes do novo regimento da sua cavaleira. Uma delas, o nome é Quina, e a outra é Lucy. São acompanhantes da Mestra Lúmina ou algo assim. Mas tudo que Luciel agora quer se importar é com a comida. Afinal, sempre comemos depois do treino matinal, não é mesmo? Ela disse que ele, a propósito, teve bons resultados em apenas 10 dias. Ele disse que esteve pensando nisso desde ontem. Seria agora uma ótima oportunidade, já que vão tomar café juntos, não é mesmo? Após descobrirem os seus feitos, disseram como é um idiota. Por acaso você quer morrer? Você deu muita sorte de estar viva. E ela achando que ele tinha superado a sua ignorância, mas não. Mas pelo visto começou a se arriscar cegamente. Ela disse que não suporta quem não valoriza a própria vida. Isso foi como uma flecha no seu peito. Luciel fala que está se culpando esse tempo todo para que tenha um pingo de piedade. Mas ela disse que tudo, e isso se você continuar fazendo,
vai acabar morrendo. Mas ele queria só voltar para Meratoni para treinar e ficar mais forte. Em princípio, curadores só podem se transferir se forem nomeados formalmente pela sede. Mestra Lumina disse que se a questão for treinamento, acha que podemos ajudar. Isso deixou Luciel bastante empolgado e eufórico. Desde então, como sempre, ele voltou ao labirinto dos mortos-vivos. Com a sua purificação, não teve nenhuma grande surpresa no 11º andar, explorando até o 12º, e aí ele deu uma parada. Ao chegar novamente para Catreia com sua bolsa, ela pergunta se está nervoso. Ontem você deixou uma boa marca nela. Luciel pergunta a ela se já foi alguma vez paladina templária ou serva da papisa. Mas ela fala para não se intrometer, toda mulher tem seus segredos, sabia disso? Tudo bem, então é melhor que certas coisas nem o saiba. E ela esqueceu disso, o saco mágico que a papisa deu para ele, pedindo para que canalize sua magia nele. Assim houve uma mudança de cor repentina. Ele pode guardar praticamente tudo que estiver ao seu alcance. Toque algo e diga guardar para colocar no saco. E para retirar, imagine o item e diga retirar. Mas Luciel ficou indignado e surpreso ao mesmo tempo porque a papisa deixou livros dentro da bolsa, dentro do saco, e instruiu que todos os livros são dele agora. Pelo visto, Vossa Santidade é uma pessoa muito honrada. No dia seguinte, ele explorou até o 15º andar, e um novo desafio o espera dessa vez. Várias mulheres estão aguardando para lutar com ele. O mesmo fala que para ficar mais forte pediu esse tipo de treinamento, portanto não peguem leve com ele. Treinará com o regimento de paladinos Valkyria o máximo possível. Talvez possa acabar atrapalhando, mas irá dar o seu melhor. Senhorita Lumina disse que hora de se aquecer como sempre e começar o treinamento de combate. Mesmo assim, Luciel fica com receio. Ele não consegue atacar uma mulher, mas é rebatido por a Mestra Lumina dizendo para não subestimá-las. Ambas começam a marchar e pedem que acompanhem elas. Isso será tranquilo, passou manhãs e noites correndo na Guilda dos Aventureiros por 2 anos. Mas era o que ele estava achando, na verdade elas correm muito mais rápido e ele está com medo. Você é muito lerdo, corra de verdade. Mas ele está correndo a toda velocidade e mesmo assim as mulheres são muito mais ágeis que ele. Dessa forma parece que o regimento de paladinos está dizendo para ele que o seu treino com o seu mentor não serviu para nada. Mas ele não aceita isso. Será que eu consigo alcançar por conta própria da minha profissão e do meu nível? Quando pararam de correr depois de meia hora, ele estava simplesmente a 8 voltas atrás. Muito bem, após essa maravilhosa tarde, hora de se dividir em grupos e começar o verdadeiro treinamento de combate. Mestra Lumina observa o estilo de luta dele e pergunta: há quanto tempo você luta assim? Desde que eu entrei no labirinto. Mas ela fala que sem habilidade de empunhadura dupla é bastante imprudente. Tudo que ela quer agora é ver as suas habilidades de verdade. Pedindo para que a ataque como aprendeu na Guilda dos Aventureiros. Seria agora então espada com escudo. Ele avança e ela acaba se esquivando de todos os seus ataques na maior facilidade do mundo e dá um golpe certeiro em cima do seu estômago. Ao mesmo tempo, depois disso, Luciel começa a fazer uma conjuração. Lembrando dos conselhos de seu mestre, dizendo que a maioria das pessoas que você atacar será muito mais forte. No entanto, você tem uma força que a maioria dos guerreiros não conhece. Então prepare uma armadilha, garoto. Luciel usa absolutamente sua cura superior. Um enorme feixe de luz espalha sobre aquele lugar. Ele ataca a Mestra Lumina, mas parece que escapou, aparecendo atrás dele dando um golpe certeiro, dizendo bom trabalho. Acabou acordando nos tapas. As garotas falaram que a Mestra Lumina pediu para que cuidem dele. Elas acharam que a Mestra Lumina não iria pagá-lo. Isso foi estranho. Nunca achou que a Mestra Lumina teria tanto respeito por um mero curador. Mais tarde, a Mestra Lumina disse que o treinamento de guarda-costas acabou. O lado defensor venceu. Hora de rever as estratégias. Elizabeth fala que acha que eles, os atacantes, perderam desta vez, porque o outro lado estava com Luciel. Exatamente, com menos de 5 anos de experiência, o normal seria o time da Lucy ter dificuldades em derrotar o da Elizabeth. No entanto, o suporte de Luciel ajudou a fortalecer as defesas delas.
Com apenas 17 anos, Luciel já é um curador de nível 5, com afinidade com magia sagrada nível 7 também. Esse garoto é totalmente anormal. Mas ela fala e questiona que mesmo para um curador tão talentoso assim, isso normalmente seria impossível. Lumina acaba retrucando ela dizendo que Luciel é uma anomalia. Bem, tudo que eu queria era que ela não dissesse isso de coração, né? Ela ouviu dizer que 10 dias depois de se registrar na Guilda dos Curadores, ele saiu para se abrigar na Guilda dos Aventureiros, onde curava as pessoas de graça em troca de treinamento em combate. Pelo visto, alguém foi stalkeado dessa vez. Sua vida particular foi revelada. Além disso, ela ouviu dizer também que ele levava surras de manhã até a noite, e ganhou certos apelidos por conta disso, como o curador zumbi e o curador masoquista. No labirinto, mesmo depois de todo o seu treinamento de ontem, suas habilidades não melhoraram. Ele achou que elas já teriam subido, mas talvez isso seja o normal. Mas ainda não é o suficiente, ele acha que pode fazer muito mais que isso. Seu mentor o ensinou a não se distrair pelos números, já que não fazer nada está o deixando para baixo, tem que se esforçar muito mais. Ótimo, agora é hora de explorar e treinar no 16º andar. Os zumbis estão muito mais rápidos e ele usa sua empunhadura dupla, mas lembra-se que foi proibida, então ele vai com a espada e o escudo mesmo no estilo do mestre Brod. Agora que ele consegue equipar as armas, só com o pensamento, o saco mágico seria mais prático ainda. Ele usa suas pedras mágicas, mas pensa que isso aqui que está vendo agora parece ser uma armadilha. Seu manto de aura e barreira em área são imbatíveis, então irá ver que armadilha é essa. Ao lutar contra os zumbis, percebe que, como sempre, seu nível continua travado no 1, e ele sente dor quando os mortos-vivos atacam. Mas eles ainda devem ser ilusões que não são pontos de experiência. Mesmo assim, lutar não é totalmente inútil. Afinal, não deixa de ser um treinamento. Com seu almoço gostoso e a substância X nojenta, continua explorando dia após dia, até chegar no tão famigerado 20º andar. Dessa vez ele está com um mau pressentimento. O que será que deve estar atrás dessa porta? Teria outro chefão igual aquela vez? Tirando a dúvida o que há por trás daquele lugar, ela fala que nunca entrou nem sequer naquele labirinto. Mas pelo visto pode ser outro integrante que perdeu a vida no labirinto. Nos 2 dias seguintes, ele acabou encarando a sala do chefão do 10º andar. Lutou contra os mortos-vivos no estilo do mestre. Até que eu acordar em um dia comum, Elizabeth aparece em seu quarto dizendo que veio buscá-lo. Ela se pergunta por que tem que cuidar de um sujeito tão desleixado. A partir de hoje irá ensinar você direito na técnica de punhadura dupla. Ele pergunta se ela está chateada com alguma coisa, mas ela fala que é impressão. Luciel observa o treinamento das garotas e não imaginou que lutaria com espadas de verdade. Seria ótimo deixar a cura superior já equipada. As duas são bastante rápidas e atacaram o ponto fraco da oponente precisamente. Isso deixou Luciel pensativo sobre isso. Também parecia que elas estavam pensando vários passos adiante, de como agir e reagir. Sobre a empunhadura dupla, ele disse que ela te deixa mais vulnerável do que esperava. Ao atacar continuamente, seus movimentos ficam limitados. Mesmo assim, você não pode parar de atacar. Ele pensa que não devia ter começado isso como algo divertido a se tentar. Bem, o importante agora é que a vez de Luciel. Ele usa sua barreira. Ela começa a atacar e ele começa a defender ao mesmo tempo. Parece que ele consegue contê-la, por enquanto. Ao achar que estava em vantagem, ele leva um chute na invertida. Foi derrotado, mas agora sua luta será contra Elizabeth. Com suas 2 espadas, ela é bastante ágil. Será que ele pode usar a sua vantagem pelo tamanho? Mas ela se teletransporta e dá uma rasteira nele. Mais uma vez ele foi derrotado. E pergunta a Elizabeth se ela sumiu mesmo. Ela disse que tem afinidade dupla com fogo e água, e usou essas 2 afinidades para criar uma ilusão. Então deixou um espaço, colocou diante dele e esperou uma brecha. Ele pensa que será que dá para fazer isso? Todas são muito mais experientes do que ele pensava. Suas habilidades são bem refinadas. Será que Luciel aprendeu essa técnica? Depois disso, sobre a orientação da mestra Lumina, ele foi absorvendo seu treinamento com o regimento paladino, abrindo as portas daquele labirinto
e mais uma vez encarando a sua batalha. Parece que o seu treinamento paladino valeu a pena, pois o ajudou a derrotar o chefão do 20º andar. A papisa agradece muito a Luciel pelos seus esforços. Os itens deixados pela alma penada dessa vez também pertenciam ao sumo sacerdote. Assim como a alma penada do 10º andar, ele entrou no labirinto há mais de uma década e se perdeu. Luciel pergunta então que quer dizer que ele morreu no labirinto e virou um morto-vivo? E se virou contra a igreja? Sua mentora o repreende e disse que certas coisas é melhor não serem ditas. Mas ela fala que na verdade ele se voltou contra a República de São Shur, sede da igreja e guilda dos curadores também. Tudo isso na verdade já se passaram 50 anos desde que o subterrâneo virou um labirinto, e não sabe exatamente a causa da transformação. Antigamente era um lugar cheio de vida. Muitos templários e paladinos se dedicavam aos estudos. Mas ele então se questiona, a papisa está viva então desde os 50 anos? Mas ela parece ser tão jovem. Ela fala que depois que o labirinto se manifestou, muitos tentaram selá-lo. E graças a isso sempre evitamos que monstros fugissem. Luciel pergunta se tem como derrotar o labirinto e a resposta é sim. Ela entende que ao dominar esse tal labirinto é possível destruir o núcleo emissor de miasma. Dizem que com isso faz com que a sujeira se dissipe e esse labirinto desapareça com o tempo. Mas até hoje ninguém nunca conseguiu isso. Em um dado ponto, o grupo de paladinos e guerreiros foram a uma missão para explorar o labirinto em um ritmo muito acelerado. Mas ele pensa que se estivesse no nível da Mestra Lúmina teriam passado direto. Papisa fala que o miasma e o cheiro ruim do lugar foram aos poucos desacelerando o progresso deles, e assim sendo atormentados por estratégias impraticáveis. Com isso, muitas vidas foram sacrificadas, e no fim, a entrada foi selada para que nenhum monstro escapasse. Há décadas que cada vez menos pessoas nascem com profissões de templários e paladinos, e ela é muito sincera e fala que falta pessoal para lidar com o labirinto. Ela pede que Luciel explore o labirinto aos poucos, e ele fala que sim. Mas tudo que ele pede são armas e equipamentos resistentes a esses tais mortos-vivos. Tudo bem, sem problemas. E quando você chegar à classe 7 de curador eu posso promover você, disse ela. Deixará os itens da sua missão com a Catleia. Agora que Luciel tem uma motivação, que seria essa tal recompensa, o que será que ele vai fazer? Naquela noite todos se perguntam, um curador? O que ele está fazendo por aqui? Talvez seja hábito, mas sente que todos estão o encarando, perguntando aonde o mestre está, e ele mesmo fala o que foi. Para incrível surpresa do mestre, Luciel pede 10 barris de substância X. Ele disse que a propósito tem um favor a pedir, já que ele é um curador zumbi dessa forma. Deseja que ele comece com seus negócios aqui como em Meratoni, mas ele diz que lamenta, não pode fazer isso, pois está trabalhando na sede da igreja. Então, se eu pedir tratamento de você como aventureiro, qual seria a sua resposta? Nesse caso, se houver aventureiros com problemas, ele deve ajudar. Afinal de contas, foi uma promessa que ele fez. E talvez seja uma forma de retribuir o Mestre Brode e todos. Uma moça revela ao Luciel que alguns monstros de alto nível andam aparecendo. E alguns caras foram gravemente feridos. Mas por que o mestre parece tão triste? Disse ele. Os aventureiros são como família para ele. Mas então por que eles não vêm até a clínica? Ela disse que se ele deseja que eles virem escravos ou algo assim. Mas o seu mestre disse que isso é muito difícil de explicar. Vamos ao que interessa. Luciel disse que não vai sair barato. Afinal, é uma moeda de prata por pessoa. Não irá cobrar mais do que isso. Seu preço é fixo. O local se encontra realmente com vários aventureiros feridos. Um deles diz que estamos sem opções. Irá levar até uma clínica. Mas ele disse que ao menos não tem um centavo. Como vai resolver isso? Luciel chega ao local e percebe que as pessoas o julgam pela forma de ser um curador de mau caráter. Deve ser o histórico anterior de outras pessoas. Mas o seu mestre disse para parar de serem idiotas. Afinal, esse é o curador zumbi que estamos esperando. Então, se for realmente o zumbi masoquista, estamos salvos, disse algum deles.
Ele disse que não quer pegar os trabalhos das clínicas, então nem sempre vai tratar vocês por aqui. Mas não se revoltem, nem ataquem as clínicas por serem muito caras. Ele só pode ajudar esta vez porque veio buscar a substância X. Então irá tratá-lo sobre 3 condições. A primeira é uma moeda de prata por pessoa. E se alguém, como a igreja ou como a papisa, as valquírias, ou até mesmo ele, tiver problemas, façam o possível para ajudá-lo. E por fim, apelidos dessa forma devem ser totalmente proibidos. Preciso que o chamem de algo que possa usar. Luciel usa sua cura superior em área. No dia seguinte, Luciel fala que foi se despedir das valquírias, já que elas o ajudaram tanto. E ela pergunta se ele vai a algum labirinto agora. Na verdade, ele está pensando em ficar um pouco mais de tempo. Mas ela disse que não pode permitir que faça algo tão perigoso. Mas eu só volto para dormir. Não se preocupe, eu tenho comida de sobra no saco mágico, disse ele. Vai ficar tudo bem. Se eu derrotar os monstros de uma câmara principal, eles não aparecem mais enquanto ele não abrir a porta. Ela disse que sendo assim então, volte pelo menos uma vez por semana. E não exagere. Não quer vê-lo morrer. A aventura se passou e ele já voltou tão rápido. Ela fica feliz que esteja são e salvo. Ela disse que recebeu algumas armas novas e alguns equipamentos. E ele ficou muito empolgado ao saber o que isso aconteceu. Luciel agora realmente está parecendo um paladino. Também recebeu um travesseiro muito estranho e mágico. Ela fala que ajuda a dormir profundamente e acordar revigorado. Agora que está aqui, não exagere da próxima vez que for e volte entre uma semana, beleza? O combinado foi esse. Seu mestre disse mais à frente que imaginou que você estaria sem a substância X. E falou que tem um dia de folga na semana. Se não soubesse disso, não mereceria ser chamado de mestre da guilda. Luciel pergunta então por que ele sempre fica na cozinha. E ele disse que simplesmente por um hobby. Ao mesmo tempo, Luciel pede que ele possa enviar alguma outra carta, mesmo sem receber a resposta do seu antigo grupo. Os outros aventureiros o abordam dizendo se ele irá treinar com eles. Não importa como ele seja chamado, não vai perder para um mero curador. Parece que estão todos empolgados a treinar com você. Desde que eles comecem a treinar mais, o número de mortes e de fracassos em missões caiu drasticamente. Isso é ótimo. Podem se preparar para hoje, eles pegaram missões de alto nível. Principalmente para lutar contra monstros fortes. É só vantagem, disse ele. Um dos aventureiros questiona sobre a habilidade de aprimoramento físico que mostrou. Mas Luciel fala que isso é um pouco difícil, tem que focar na sua magia e fazê-la curar rapidamente pelo corpo. Mas o integrante a propósito, ainda está empacado no nível 1? A simples resposta é porque ele não derrotou nenhum monstro desde que chegou. Na verdade sim. Ilusões, mas não exatamente monstros. Mas é lamentável, lutando dessa forma você parece ser um diamante bruto, disse o aventureiro. Luciel, após curar as pessoas, dizem que se tiver notícias de Meratoni ou do regimento das Valquírias, levantem a mão. Uma delas fala que sim, soube que todas as Valquírias estão a salvo. Mas parece que houve morte entre os Templários. Um dos aventureiros levanta a mão e disse que tem uma coisa sobre Meratoni. Parece que o turbilhão está fora de controle. Ele rapta aventureiros e os leva à sala de treinamento. Então o mestre dele está fazendo isso. Não imaginava. Ouviram dizer que ele estava focado em um só discípulo. Mas depois que o discípulo foi embora, os aventureiros demais que pagaram um pato. Sobre o mestre urso, parece que ele não está só fazendo as pessoas tomarem a substância X, como está inventando novas receitas com ela para que comam. E mais uma coisa, a recepcionista da Guilda dos Aventureiros vai se casar. Parece que elas se encantaram por aventureiros mestiços de classe A ou algo do tipo. Luciel está em desespero. Quem são as meninas que fizeram isso? Já que vão se casar com mestiços, seria uma delas? A Nanaela? Então será que deve ser esse o real motivo pelo qual não responderam? Já se passaram 6 meses desde que derrotou o chefão do 20º andar. Usando a sua cura,
vê que garante uma vitória absoluta. Graças a esse treinamento, finalmente dominou o chefão do 30º andar. A sua amiga disse que ele foi realmente incrível dessa vez. Ganhou 426.549 pontos. Então, desse jeito, o manto que comprou depois de 5 visitas ao labirinto, será que poderia comprar outro daqueles? E ela disse que sim, e se sobrarem pontos, podem ser uma boa ideia estocar poções mágicas. Cabem quanto ele quiser no seu saco mágico, então não tem por que não levar. Luciel fala que depende das magias para a maioria das lutas, então pode se salvar. Dessa vez, teria sérios apuros se não soubesse usar a cura superior em área. Ela fala então que Luciel mentiu sobre a idade. A primeira vez que visitou a Guilda dos Curadores, ele tinha 15 anos. Não sabia nem ao menos sequer usar nada, nem sequer uma cura. Então ela fala que será que usou alguma droga suspeita? Mas ele nega, disse que jamais faria isso. Então seria ótimo que depois de se apressar seu relatório à papisa, você poderia confessar para se arrepender. Talvez, pelo menos dê para descobrir algo sobre a misteriosa substância X. A papisa informa que já chegou sozinho ao 30º andar. Deve dizer que não esperava por isso. Parece que seus poderes mágicos ficaram muito mais fortes dessa vez. A garota disse que tem um relato a se fazer. Parece que ele bebe a uma tal de substância X há 2 anos e meio. Ao mostrar o exemplo, todos falam para que guardem isso imediatamente. Isso é um veneno? Luciel fala então que talvez seja bom usar purificação assim mesmo. Mas Luciel fala que isso não é veneno. Eles servem isso na Guilda dos Aventureiros. Dizem que ela é produzida quando se lança magia em um item especial criado por um sábio. Ao descobrir o nome dessa substância, ela fala que crê que ela tenha sido criada para despertar os talentos das pessoas. É feita de ervas medicinais, coração de dragão e água espiritual. Tudo isso foi transformado em uma pílula. E ele pensa que pílula seria bem melhor tomar dessa forma. Dizem que um sábio desenvolveu um dispositivo mágico para replicar essa receita a qualquer momento. Mas o resultado veio em forma tateia em tempo oportuno e pede para que continue explorando esse labirinto. No dia seguinte, Luciel recebe uma carta da papisa. Aqui ela detalha os efeitos do lamento de Deus, ou a tal substância X, como vocês chamam. Ele disse que irá ler depois, talvez no labirinto. Ela disse que se ele tiver dificuldades, lembre-se que estará aqui para com ele. E quando ele vai finalmente ler, ele vê que é uma cópia direta das anotações sobre o lamento de Deus. Humanos têm 3 impulsos primordiais: sono, comida e desejos carnais. Mas esses desejos costumam diminuir esses indivíduos que se dedicam à igreja. Considerou que esse medicamento poderia ser uma esperança a esses tais devotos, para que eles não percam a alegria de viver. O efeito deles é a amplificação desses impulsos primordiais, e também há muitos efeitos colaterais. Ela protege o corpo de diversas doenças e revitaliza as células no sono, além de facilitar o crescimento. No entanto, houve uma tragédia. Houve uma série de críticas por conta do seu cheiro insuportável, e ela foi declarada imprópria para a igreja e destinada à eliminação. Mesmo assim, ele só pode virar sábio graças a esse medicamento. Então se perguntou se a sete da Guilda dos Aventureiros aceitaria ficar com ele. Se novatos tivessem curiosidade a respeito dos efeitos, queria que fosse disponibilizado para que eles bebam isso. Só deseja que um dia o lamento de Deus será o item que salvará o mundo. Sobre os resultados dos estudos dos efeitos da tal substância, um dos primeiros seria aumentar um dos instintos primordiais e transformar essa energia para aumentar a capacidade física integral. Luciel pensa que, assim, fome ele tem, dormir também gosta. Não é um fato que deixou de fazer. Mas e desejos carnais? Peraí, desejos carnais? Pensando um pouco nisso, ele disse que não tem nada desde que tomou isso. Então, seria por isso que ela estava com pena dele?
se questionando se eles acham que ele é impotente ou alguma coisa assim, já que somente é um sábio celibato. Na verdade, esse mundo é repleto de mulheres muito bonitas, mas nunca se sentiu atraído por elas. Mas mesmo assim, de uma certa forma, elas até que chamam a atenção dele. Então Lucia agora tem como objetivo superar o labirinto para finalmente se apaixonar. O seu foco agora será o seu treinamento para que consiga ter uma relação com a garota. Deixe seu like, que é o mais importante, e se inscreva no canal. Tchau!